E eu tenho carregado uma palavra no meu coração esses dias. E eu estava muito tranquila quanto ao que era para repartir com vocês. Mas cada lugar que o Senhor tem me autorizado a trazer esta palavra tem sido de uma maneira diferente. O Senhor tem direcionado de uma maneira diferente. Meninas, Deus tem feito algo poderoso pós-pandemia. Passamos por um tempo tão difícil que ninguém imaginava que passaríamos, né? Quando nós pensamos que passaríamos algo assim, de ficarmos retidas nas nossas casas, né? Pararmos as nossas igrejas, nossas atividades, né? Mas passamos por um período, gente, estamos passando em nome de Jesus. E não podemos ser como antes. Então eu creio que vocês viram as ministrações aqui desde que nós chegamos aqui. Que Deus está tratando conosco e falando de uma maneira muito especial, muito única, ministrando nos nossos corações, porque Ele está nos levantando como mulheres para este novo tempo, né? Então vimos aí a ministração do pastor José, hoje de manhã, desde madrugada, orando e me preparando para esse momento, e comecei a pensar naquilo que Deus trouxe para nós nesses dias. Pastor Josué falou conosco, repartiu com a gente sobre a questão da nossa identidade, de quem nós somos. Somos filhas amadas de Deus. Diga, eu sou. Pode assim, eu sou filha amada de Deus. Isso, queridos, tem que ter uma convicção no seu coração. Pois fomos ministrados, né? No primeiro dia foi sobre a nossa, foi tão maravilhoso também com a pastora que ministrou a nós. Mas estou falando de ontem em diante. Pastora Valéria ontem ministrou com tanta graça no nosso coração. Glória a Deus, que tão orgulhosa pela vida da Val, que mesmo passando, né, o que ela passou esses dias, ela firme e forte aqui para repartir conosco a palavra que Deus colocou no coração dela. E ela falou da questão da nossa entrega verdadeira e total. Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com porcentagem, 100%. Sabe, gente, às vezes a gente pensa que entregou, às vezes a gente finge que entregou, mas tem uma partinha lá, tem que a gente quer estar no controle e a gente não entrega. Você só vai viver o que Deus tem para a tua vida a hora que você entregar tudo. Ontem à noite fomos ministrados de uma maneira tão gloriosa pela pastora aqui, Viviane, sobre a transição. E nesta transição, depois da sua entrega, depois de você saber quem você é em Deus, nesta transição você precisa entender os processos, pessoas que Deus tira, pessoas que Deus traz. Você precisa entender os processos de Deus, que aquilo que você vive não é igual ao que o outro está vivendo. Aí está doendo, aí você está sofrendo, mas você entende que há um propósito maior em Deus, porque você sabe quem você é, você fez a tua entrega 100%. Então o Senhor está te conduzindo, mesmo que o caminho seja difícil e árduo. Uau, gente, eu saí daqui transbordando. Eu queria pregar para o pastor Rogério, para o meu esposo que estava no quarto, que ele tinha que fazer um casamento ontem. Eu queria pregar para ele, falei, meu Deus, mas ele não vai entender. E eu queria falar, e eu falei, ai, Rô, você não tem noção. Que delícia. Que delícia, gente, quando a gente, sabe, absorve. Sabe como é que eu venho para o congresso? Deixa eu falar para vocês. Sabe como eu vou para qualquer reunião de verdade? Pode ser a reunião de oração das 6 da manhã, que vai 10, 8 pessoas, 7 pessoas. Eu vou como uma esponja para absorver tudo. Tudo. Aprenda isso, mulher, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente vai para os lugares, a gente leva todo mundo, leva os netos, leva os filhos, leva a casa, leva o serviço, leva a igreja. Em nome de Jesus, venha inteira, venha como uma esponja e absorva tudo. Ai, não sei quanto você
absorveu até aqui, mas por favor, é a última ministração. Se desarme. Mas você não tem noção, pastora. Se desarme. Se desarme. Permita que o Senhor ministre no teu coração nesses últimos minutos, porque Ele vai te dar estratégia para você voltar e vencer aquilo que parece algo que você não vai conseguir. Amém? Deus de amor, vem com a tua graça sobre esta mente, esse coração. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as vozes se calem agora. E que este ouvido, Senhor, esteja liberado para ouvir a tua palavra. Que esse coração se abra, Senhor, para receber essa semente. Em nome de Jesus, que nós estejamos aqui como Maria, que senta aos teus pés. Não é alguém que não tem nada para fazer, não é alguém que não tem responsabilidade com as suas coisas, mas como alguém que permite que tudo fique de fora por um momento, para encostar no teu colo e ouvir o Senhor. Que haja uma liberação sobrenatural do teu Espírito aqui, Pai. Já já nós vamos voltar para casa, Senhor. Quantas pessoas, cada uma, Senhor, na sua vida, quantas pessoas que nós vamos tocar, os filhos, netos, os esposos. E nós precisamos, Senhor, ser transformadas, curadas, ministradas e sermos agente de cura, transformação e milagre aonde o Senhor tem nos colocado. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos receber esta porção, e tudo aquilo que nós já recebemos, ó Pai, venha fazer efeito de uma maneira poderosa no nosso dia a dia, a partir do momento que chegarmos dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Antes de começar aqui e ir para a palavra, eu quero compartilhar com você algo que Deus deu para uma amiga pastora, uma amiga muito simples, pastora Márcia. Ela está nos assistindo. Beijo, amada, preciosa. Ela é de uma cidade de Minas, São Lourenço, e eu já ministrei algumas vezes na igreja dela. E Deus deu para ela uma palavra que ela me autorizou a repartir com você agora nessa pandemia. E eu sei que vocês são uma dessas mulheres que Deus falou com ela. Cada mulher que subiu aqui nesse altar, nós vimos que é uma dessas mulheres que Deus falou com a pastora Márcia. E aí Deus disse assim para ela. Eu vou achar aqui no meu celular rapidinho, que eu vou ler com você. Ela disse que sentiu uma angústia, uma aflição na alma num dia, e ela compartilhou com o esposo dela, e ele falou: toma um remedinho. Ela falou: não, mas não estou sentindo dor física. E aí ela pegou, entrou para o quarto, apagou a luz e deitou, e Deus falou com ela: escreve. Ela não queria acender a luz, ela pegou o celular e começou a escrever. E Deus disse assim: está falando com você também, filha, estás aflita e angustiada por um propósito. É tempo de cumprir um chamado na sua totalidade. Tem muitas mulheres doentes na alma, com suas emoções feridas e com suas personalidades deturpadas, e que precisam urgentemente ser restauradas. É tempo de levantar uma geração de mulheres fortes, leoas, mulheres restauradas, tapadoras de brechas, mulheres que tenham a palavra afiada em seus lábios e que vai usar para restaurar outras mulheres. Começa, filha. Quem recebe? Começa, filha, não temas, porque eu estou contigo nesta caminhada. Quem recebe? A batalha é árdua, mas te preparo para esse tempo.
Recebe aí. Te direcionarei a levantar mulheres para caminhar contigo nessas jornadas. Cadê as nossas pastoras amadas? Aleluia. Mulheres intercessoras, divisão da expansão do meu reino. Algumas terão que ser preparadas através de ti, filha, mas te darei sabedoria e discernimento e perseverança para esse tempo. Não serão mulheres como Marta, preocupadas com as coisas concernentes a esse mundo, mas mulheres como Maria, que estarão aos pés buscando direção para esse tempo e te cobrindo de oração. Tem muitas mulheres que vai te cobrir de oração. O ministério é espinhoso, porém é glorioso. Somente creia em mim e na minha presença sobre ti e em todas as mulheres que estiverem contigo nesse tempo. Não serão muitas, mas serão as necessárias para o começo. Aplauda ao Senhor se você recebe. Aleluia! Você entende o tempo de treinamento e preparação desse final de semana? Você entende o que Deus falou com você, está falando comigo e com você nesse tempo? Queridos, eu tenho visto Deus levantar mulheres estrategicamente, mulheres que têm coragem, como a pastora Valéria disse aqui, de entregar tudo, não se preocupar com estar em evidência em qualquer lugar, mas mulheres dispostas a ser como Maria, a ouvir o Senhor. Não é mulheres que não têm vida como Marta, mas que não se embaraça com as coisas desta vida. Aleluia. Amém, queridos? Agora eu quero que você abra a Bíblia em Atos, capítulo 16. Se eu for dar uma tema para esta ministração, pega aqui por favor, Rosana. O tema é de repente. Quem já viu aquelas painel assim de aniversário? De repente 30. De repente 5.5. Tenho 55, gente. Tenho coragem de usar um vestido pink ainda, hein, gente? Coisa chique. Mas é verdade. O pastor Josué falou, acho que o pastor Josué assim, o que é que você gosta de fazer? Acho que foi a Viviane, alguma coisa assim. Eu falei, o que eu gosto de fazer? Evento para as mulheres. Uhul! Eu posso estar, gente, lá em casa assim, culto das mulheres. Eu já levanto animadíssima. Então, tema da mensagem: de repente. Escreve aí, meninas. Ai, gente, eu não aguento gente que volta com o caderno sem escrever nada. Eu fico, a pastora se preocupa de fazer o caderninho bonitinho, né? Não escreve nada. Isso, escreve. Anota na Bíblia, marca a data, marca a hora e viva o que Deus está falando com você, meninas, em nome de Jesus. Leoas, que se levantem as leoas, está lá em Êxodo, que se levantem, queridos. Leoa não vai tomar o lugar do leão, leoa vai fazer a sua parte, leoa vai cumprir o seu propósito, leoa vai alimentar. Darabacharacantarabaxei, darabachei. Uau, de repente, tem um de repente de Deus para mim e para você. Diga, tem um de repente de Deus para mim. De novo, tem um de repente de Deus para mim. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com esta palavra queimando no teu coração. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas estavam aqui na prisão.
Paulo passou pela prisão, hein, gente? Fala a verdade. Meu Deus. E aqui eles estavam na prisão porque eles estavam sendo perseguidos, porque eles estavam fazendo algo. Eles estavam fora da direção de Deus? Diga não. Eles estavam pregando a palavra. Eles tinham sido direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eles iam para uma determinada cidade e aí eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Se você ler lá os capítulos antes, você vai ver que eles foram impedidos. E aí Paulo tem um sonho e Deus dá uma direção dele através desse sonho. Ele vê alguém dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ei, hoje meditando sobre isso de manhã, o Espírito Santo falou ao meu coração que dará direção a muitas aqui através de sonho. Viu, a pastora Viviane ontem, ela recebeu uma direção através de um sonho. Fica ligado. Paulo recebeu uma direção através de um sonho e ele vai pregar a palavra, né? Paulo e Silas estão lá ministrando a palavra e eles vão para um lugar para orar. Oração, meu Deus. Eles vão para um lugar para orar, perto de um rio, encontram algumas mulheres. Lídia estava lá. Lídia já estava com o coração inclinado para Deus, ouve a palavra, ela recebe no seu coração, ela é batizada, ela e a sua casa. E Paulo está ali ministrando a palavra, e de repente uma moça fica atrás dele com um espírito de revelação, um espírito de adivinho lá, e perturbando, começou a perturbar. Ela não estava falando uma mentira, mas ela estava querendo confundir, estava querendo trazer confusão naquilo que ele estava ministrando a palavra. E de repente ele vira para a moça e repreende aquele espírito maligno, aquela moça é liberta. Por conta disso, os donos, aquela moça era uma escrava, os donos dela lucravam com isso, ficaram muito bravos e começou a perseguição para Paulo e Silas. E aí o que aconteceu? Eles foram humilhados, eles foram presos, a multidão veio contra ele, e foi algo terrível que aconteceu com eles. E eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam cumprindo o chamado. Gente, quantas vezes, quando vem uma batalha, vem uma luta, qual a primeira coisa que acontece? Você começa a falar: meu Deus, eu pequei. Aonde eu pequei? Ou o diabo, ou orerê, sabe? A gente começa: em nome de Jesus, querida, você é de Deus. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para de ser enganado pelo diabo toda hora. Para de falar dias e dias e dias, buscando o porquê de alguma coisa não estar funcionando e perdendo tempo na sua caminhada. Para de querer provar para Satanás que você é filha amada de Deus. Você é e ponto. Amém? Muito bom. Eles foram para a prisão. Foram presos. Seus pés presos. Estavam jogados naquele cárcere. Olha só o versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Gente do céu, o que esse povo pensava que eles eram, né? Porque olha, preso, estava na cadeia, com os pés atados, e ainda o carcereiro recebeu a instrução: fica de olho neles. Será que achou que eles iam sair voando? Muito bem. Há um propósito de Deus em tudo. Se você é de Deus, sabe quem é, entregou o seu %. Há um propósito de Deus em tudo. Presta atenção, não perca nada em nome de Jesus. Há uma maneira de você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e há uma maneira de Deus de você fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Entenda isso. E aí eles estão lá presos. Aí, queridos, versículo 25. Por volta da meia-noite. O que pode acontecer depois da meia-noite, gente? Vamos combinar? Para mim, só me resta dormir. Porque eu acordo animada, mas chega meia-noite, chega às 10 da noite. Eu sou do dia, eu não sou da noite. Mas mesmo que se seja da noite, a maioria da população não é, né? O que é que vai acontecer depois da meia-noite? Ei,
no que você está vivendo, no que você está passando, na batalha que você está passando, porque todas nós estamos enfrentando. Porque se você não está enfrentando nenhuma batalha, eu quero dizer que você é anjo, e eu quero saber como é que está a tua vida de anjo aqui na face da terra. Quem está muito visível agora diante de você é a batalha que você está enfrentando hoje. Tem um monte de anjo aqui. Entenda, gente, todos nós estamos passando batalhas tremendas em alguma área da vida. Em alguma área da vida. Aí você olha para aquilo e fala assim: o que pode acontecer? O que é que pode acontecer nessa situação? O que pode acontecer nisso? O que pode acontecer? Isso é o perto da meia-noite. Não dá para fazer mais nada. Vamos lá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Vamos repetir? Orando e cantando. Decisão decide. O que eu decido fazer diante do que eu estou vivendo decide o que eu vou viver daqui a pouco. O de repente de Deus depende de como você está se comportando diante desta situação. Paulo e Silas decidiram orar e cantar. Sabe, gente, nós conselheiros, a maioria aqui, vocês que é de Deus, porque a gente que é de Deus, a gente atrai pessoas para contar problema para nós. Vamos combinar, ou não é? Você está do nada no lugar, a pessoa começa a abrir o coração, fala: meu Deus, o que ela está falando para mim? E aí abre o coração, né? Não é verdade? Por quê? Porque nós temos alguma coisa para repartir, entendeu? E aí às vezes as pessoas vêm contar, geralmente você coloca a tua dor na dor dela, né? E às vezes dá vontade de chorar junto, né? Ai, gente, vamos chorar junto. Meu Deus, coitado de você. Aí, queridas, responde com a palavra. Responde com a palavra. Você não tem nada para falar? Responde com a palavra. Vai lá para o Salmo. Quando o salmista estava, né? Molhe meus travesseiros das lágrimas. Pode ver que termina o Salmo, ele já está com uma palavra de vitória. Responde com a palavra. Se Paulo e Silas estivessem conversando com os companheiros de prisão e falando: gente, pensa, cara, olha, estão aqui pregando, meu, olha o que aconteceu. Os companheiros iam até entender: ah, eu roubei, eu fiz não sei o quê, mas vocês, caramba, entendeu? Eles resolveram cantar e adorar. E sabe de uma coisa? Ninguém estava dormindo. Olha aí. Os outros presos os ouviam. Tem tanta gente te ouvindo. Tem tanta gente vendo como você está lidando com essa situação. Mesmo que você não esteja falando, verbalizando as suas atitudes, fala. Ai, gente, pode ficar tranquilo, porque corta aqui primeiro, para depois cortar aí. Às vezes a gente não fala, mas as nossas atitudes gritam. E as pessoas estão ouvindo. Há um poder tão grande, queridos, quando é sacrifício de louvor. Quando nós falamos: Senhor, a minha vontade agora é de entrar debaixo da coberta, nem acender a luz, não abrir as janelas, mas eu resolvo te adorar. Queridos, prenderam Paulo e Silas, mas não colocaram uma tampa. Aqui estava livre. Olha para cima. Olha para cima, meninas, olha mesmo. Tem um teto aqui, tem alguns andares, mas pela fé, veja isto aberto. A palavra do Senhor em Salmo 34, versículo 5 diz assim: e olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não sofreu mais decepção. Foram livres de todos os seus medos.
Quem canta no meio da dor. Quem ora, pastor, vou orar o quê? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dobra o joelho, coloca um louvor, sabe? Tem assim, ó, eu coloco lá em casa, 1 hora de oração. Coloca lá, é só musical, para você não se distrair com a letra. E fica lá com o teu pai, em secreto. Adora, ora. Permita que ele flua, querido. Filha, filha, filha. Esses dias, gente, na conferência lá na igreja, simplesmente filha. Foi tão tremendo, final de semana passada. E como Deus vai ministrando na nossa vida, gente. E eu estava lá no louvor da manhã. E o Senhor falou comigo, talvez uma coisa tão simples, tão boba para você, mas para mim foi tão preciosa. O Senhor falou comigo: Débora, você tem 10 irmãos, mas você é minha filha única. Eu me senti como única, me senti como filha amada do Pai. Entende, queridos? Você é única. Para de achar que você é vítima de tudo. Está passando algo muito difícil? Você está construindo o seu testemunho de milagre. Todas que passaram por este púlpito têm uma história, têm um testemunho, têm os seus processos. Você está construindo o teu testemunho de mulher, de vitória, de fé, de milagre. O seu tempo com Deus. Paulo e Silas, Paulo sabia quem ele era, sabia quem tinha chamado ele, sabia qual o propósito de Deus para a vida dele, sabia para que ele foi levantado. Ah, queridos, escolhe as suas lutas. As lutas de Paulo não era contra os magistrados, não era contra o povo que se levantou contra ele. A luta de Paulo não era contra o carcereiro que estava ali na beira, ali no cárcere cuidando dele. A luta de Paulo era espiritual. Lutas espirituais se vence com arma espirituais. Oração e adoração te eleva a Deus, e Ele ordena os anjos ao seu respeito. Diga: há um de repente de Deus para a minha vida. Todo mundo estava com fome. Ministração hoje de manhã na oferta e ontem da Val. Todo mundo com fome de manhã. De repente, logo algumas horas depois, todos estavam comendo de se fartar. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? O de repente chegou. O casamento tinha tudo para ser um fracasso. Acabou o vinho, que vergonha, que vexame. De repente, eles estavam tomando o melhor vinho. Ana chega no templo arrasada. Mais uma vez, vou subir para adorar. Não tenho filho para levar. Não tenho uma oferta. Eu tenho uma oferta generosa, mas eu não tenho filhos para apresentar diante do altar. E ela chora e ela se planteia, mas ela recebe uma palavra do sacerdote Eli. E a palavra de Deus diz: quando ela levanta, o seu semblante não é mais o mesmo. E ela teve apetite, e de repente ela estava de novo no templo, trazendo Samuel diante do altar do Senhor. Há um de repente de Deus, está demorando, queridos. O tempo de Deus, quando você olha para trás, é um de repente de Deus. O de repente de Deus aconteceu, mas só vai viver aquele que entender como se posicionar diante de algo que parece que dá tudo errado. Aonde Deus me chamou, aonde Deus me escolheu, aonde Deus me direcionou. Aí Paulo e Silas resolvem cantar e orar. E o de repente aconteceu depois da meia-noite.
Tem mulheres aqui que estão bem assim, diante do meia-noite. De repente houve um terremoto tão violento. Todas as portas foram abertas. Todas as portas. Ai, gente, em nome de Jesus, entenda isso. Não foi só a porta que estava prendendo Paulo e Silas. Todas as portas foram abertas. Rabacaxai. Aplauda o Senhor. Porque eu quero que Deus traga no teu espírito que não é só você, não é só a sua casa. Você pode se dar conta de quantas portas estão sendo abertas através da vida do pastor Josué, através da pastora Viviane, através da pastora Valéria. Você pode ter noção de quantas portas estão se abrindo, porque alguém teve uma atitude de entender o seu chamado, Ramanashei, e se ficar na posição de adorar e orar, mesmo no meio das batalhas. Todas as portas se abriram. Todos foram soltos, gente. Todos foram soltos. Um terremoto. Dá o tom. Vamos, meninas. Cair quando não há o que fazer. Já falou demais. Já reclamou demais. Já questionou demais. À meia-noite cantarei uma canção nova. Uma canção nova que sai daqui. Tão alto, tão alto, tão alto. O que está acontecendo com você? Você está maluco cantando? Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Sabe qual a primeira cadeia que Deus quer derrubar? As interiores. Quantas mulheres que parecem que estão livres e estão presas? Quantas mulheres que parecem estar livres, mas ainda estão limitadas dentro de um cercado? Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus. Essas cadeias estão caindo por terra hoje. Você vai sentir liberdade, liberdade. Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo adorar? Por que eu não consigo sentir isso que a pastora Débora está sentindo? As mulheres, queridos, há uma liberdade de Deus. Há uma quebrar das cadeias. Sabe por quê? Eu estou adorando, você está adorando, sua amiga do lado está adorando. E a tua adoração faz os alicerces da alma tremer. E as cadeias do medo, da ansiedade, da depressão, da insegurança, da orfandade cai por terra, e você vem para a liberdade que Cristo te chamou. As cadeias abrem, as prisões se soltam. E aí o que acontece, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Consigo abrir? Não, alguém me abre para mim, senão eu vou fazer um auê aqui. Isso, Janso amado. O que aconteceu, gente? Aí tem o carcereiro. Agora começa os milagres depois da meia-noite. Agora começa o milagre depois da meia-noite. O carcereiro fala: uau, o que está acontecendo? Vou me matar agora. Puxa a espada, vai todo mundo dar um fora. E aí, gente, a palavra de Deus, meu Deus, é uau. Cada detalhe dessa palavra.
Versículo 28, Paulo grita para o carcereiro: não faça isso, estamos todos aqui. Presta atenção, agora começa o jeito de Deus fazer essa obra. Agora começa o jeito de Deus naquilo que Ele chamou Paulo para fazer. Pega isso em nome de Jesus. Obrigada, viu, amada? Olha só, não faça nada. Aí o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo, então levou-os para fora. Presta atenção. Levou-os aquele que estava cuidando dele para mantê-lo preso. Agora pega eles e traz para fora. Presta atenção. E ele diz: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Aleluia. Ele não ouviu um sermão de Paulo. Eu acho que ele nem ouviu Paulo cantando, porque ele devia estar cochilando. Mas ele foi ministrado de uma maneira tão poderosa que ele teve um desejo tremendo de salvação. Começa a adorar. Começa a adorar e orar. Vai haver salvação. Paulo diz: creia no Senhor Jesus, versículo 31, e será salvo você e a sua casa. Pregaram agora sim para ele, e ele toda a sua casa. Diga: toda a sua casa. De novo, toda a sua casa. Depois da meia-noite, gente, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, todos eles foram batizados. Versículo 34. Então levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição. Olha todas as portas se abrindo. Porta da provisão, porta da cura, porta da salvação. Aleluia. Serviu-lhes uma refeição, e todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Todos da sua casa. Sabe, gente, às vezes você fica olhando para alguém aqui e você fala: será que vai ser salvo? Será que vai ser salvo? Você creu no Senhor Jesus? Você e a sua casa. Você e a sua casa. Você e a sua casa. Aquele que é mais improvável trará uma resposta de Deus para a tua vida. Aquele que é mais improvável depende da tua postura diante disso que você está vivendo. Aí, gente, como nós ouvimos isso aqui nesse final de semana, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a direção de Deus para tudo, até nos detalhes. Porque o que Paulo e Silas poderiam querer naquele momento? Uau! O carcereiro está salvo, Deus nos honrou aqui. Aí amanhece o dia. Quanta coisa aconteceu, gente, naquela madrugada. Amanheceu o dia. Versículo 36. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem, aqueles que prenderam, para que você e Silas sejam liberados. Agora pode sair, vai em paz. Sensibilidade. Diga: eu preciso ter sensibilidade para não ser precipitada, porque Deus tem a sua maneira de agir naquilo que Ele me chamou para fazer. Paulo podia sair correndo, mas não. Versículo 37. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, não podia ter feito, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso ao magistrado, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, porque eles não poderiam ter feito isso. Vieram para se desculpar diante deles e conduziram
conduziu-os para fora da prisão e pediram-lhes que saíssem da cidade. 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, aquela primeira irmã que já tinha se convertido, havia se batizado, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Pensa, não foi os irmãos que encorajaram eles, eles encorajaram. Mesmo no que você está passando, você vai encorajar muitos outros. Porque a partir de agora você não vai mais olhar com os teus olhos, você vai olhar com os olhos de Deus e entender que Deus tem um propósito grande, eterno, maior no meio de todas as suas batalhas. Encorajaram e então partiram. Antes da prisão, Paulo e Silas estavam pregando, mas a maneira que eles entendiam que era. Depois da prisão, a igreja do Senhor foi estabelecida. Agora havia uma família inteira convertida. Antes as mulheres estavam com o coração inclinado. Agora tinha um homem, um carcereiro, que tinha se convertido, e a sua casa e a igreja do Senhor se estabeleceu. Você é filha. Se você entregou 100% ao Senhor, eu não sei qual a sua porcentagem. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Eu quero chamar, não sei quem que vai cantar aqui para nós, porque agora nós vamos fazer esse momento profético. Solta tudo. Temos poucos minutos, mas nesses poucos minutos você vai voltar para casa entendendo qual que é a sua postura, qual o seu posicionamento, o que Deus quer fazer através da sua vida.